os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Bom dia, mas bom dia mesmo. Você que está conosco nessa manhã de quinta-feira, hoje 18 de agosto. Não mude de canal. Você internauta, continue conosco. Você da TV Master, Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, gostaríamos de fazer um apelo que sempre eu faço aqui. Não deixe esta chama do Opção para a Vida se apagar. O que você pode fazer para que isso não aconteça? Duas coisas apenas. Oração intercessória para que nós permaneçamos no ar. E a segunda, contribuição. Você poderá inclusive fazê-la através de uma generosa oferta. Para aqueles que desejarem nos ajudar contribuindo, nós damos sempre o número da nossa agência. Agência Banco do Brasil, 3331/6 que aparece aí abaixo do seu vídeo. E conta corrente, 7551/5. Agência 3331/6, conta corrente 7551/5. Nós ficaremos profundamente agradecidos pela sua generosa oferta. Ore, colabore, contribua. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a segunda parte desta mensagem que nós ministramos em nosso templo. E ao término você terá a oportunidade de ouvir a cantora Denise. Antes, fiquemos com esta mensagem. Nessa noite nós vamos estar falando sobre sofrimento e redenção. E eu lanço uma pergunta: por que é que nós sofremos? Por que é que a humanidade sofre? Nós sofremos sobre todos os aspectos. Na área da saúde, a família, os negócios. Você certamente tem sofrido de alguma maneira em alguma área da sua vida. E aí você precisa de saber, através desse estudo de hoje, por que é que nós sofremos. Amém? E eu acredito que depois que você ouvir esta palavra, você vai dizer realmente: nós sofremos, porém, embora soframos, temos uma promessa de uma vida vindoura, de um mundo no futuro, onde nós estaremos livres de todo sofrimento. Amém? É isso que nós vamos estudar hoje. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 18 a 28. Lembrando que nós estamos realizando um estudo sobre essa carta. E eu confesso que cada vez que eu estudo esta carta, eu aprendo mais eu aprendo. Porque muitas coisas que a gente lê, quando a gente rever, a gente descobre outras lições que podem ser aplicadas à nossa vida. Romanos capítulo 8, versos 18 a 28. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Vamos ler, mesmo sentados. Você que está em casa, abra sua Bíblia, fique com ela aberta, porque nós vamos citar vários textos e precisamos de que você interaja conosco. Vamos ler. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo,
geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aqui, verso 28. Vamos orar ainda. Pai, nós queremos nesse momento pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos discernir esta escritura que acabamos de ler, de tal maneira que nós possamos ter uma compreensão nítida, perceptível, a despeito do sofrimento. Por que sofremos? Porque a humanidade sofre tanto, porque a própria natureza geme de tanto desgaste, de tanto sofrimento. E eu te peço que nessa noite tu derrames luz em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos entender, para que possamos compreender o porquê de tanto sofrimento. Nós te pedimos que tu fales ao nosso coração. Abençoe os que estão em casa nos assistindo, para que a tua palavra vá de encontro às suas necessidades, às suas carências, trazendo conforto, trazendo, ó Deus, consolação do teu Espírito Santo, o Consolador. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu queria também lembrar a vocês que há determinadas denominações muito conhecidas que têm como slogan: pare de sofrer. Essa assertiva, ela vai na contramão da palavra de Deus. A Bíblia não diz que eu devo parar de sofrer. Vocês vão ver hoje à noite que nós estamos sofrendo e vamos continuar sofrendo desde a queda lá do Éden. Esse é o preço que nós pagamos por causa da nossa desobediência. Então, se alguém chega para você e diz: olha, pare de sofrer, Jesus, pelo contrário, disse: no mundo tereis aflições. E por aí a gente já vai desmascarando essa ideia maluca, essa ideia absurda de que as pessoas devem parar de sofrer. Jesus não ensinou isso. Jesus não disse isso. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Então, meus irmãos, quando os nossos pais caíram lá no Éden, lamentavelmente, eles sorveram e trouxeram para toda a raça humana essa maldita herança, a estigma do sofrimento, da maldição por causa da desobediência. E consequentemente, o sofrimento não deixou nunca mais de estar presente na vida de cada criatura. Inclusive nós vamos ver até na própria natureza. A criação também foi atingida. Portanto, nessa oportunidade nós vamos ver, nesses 10 versículos que nós lemos, exatamente, que vamos estudar hoje à noite, que ele está mostrando, o apóstolo Paulo conseguiu trazer uma palavra muito esclarecedora sobre por que nós sofremos. Irmã Auridete, por que nós sofremos? Muita gente não gosta de sofrer, mas nós sofremos. Até a mulher, quando vai dar à luz, ela sofre.
Porque foi isso que Deus disse para a mulher, lá no Éden. O homem também, com o suor do seu rosto, iria padecer para angariar o pão nosso de cada dia. A própria natureza iria produzir cardos, espinhos e abrolhos. Isso está na palavra. Eu não posso deixar de reconhecer isso. Enquanto existir seres humanos, nós vamos conviver com o sofrimento, sim. Lembremos-nos, meus irmãos, que Jesus não merecia sofrer. Não merecia por hipótese nenhuma. Mas Ele decidiu sofrer por mim, sofrer por você, por cada um de nós, ao assumir o meu e o seu lugar lá na cruz. E é por isso que Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 24, ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo não apenas mostra aqui na carta aos Romanos, mas ele mostra em outras epístolas. Nós vamos ver também, inclusive, o apóstolo Pedro, na carta aos Hebreus também, mostra que nós vamos sempre conviver com o sofrimento. Isso é notório, ninguém pode negar. Então devemos saber e aceitar e conviver com o sofrimento. Porque o sofrimento, por incrível que pareça, muitas vezes acontece na nossa vida como um remédio sanativo para nos curar de muitas coisas que nós precisamos deixar de fazer. Portanto, Paulo mostra que todos nós, na condição de herdeiro e co-herdeiros com Cristo, devemos saber conviver e aceitar o sofrimento que está sempre presente na minha vida, na minha família, na sua família também. E nunca deixarão de existir e de fazer parte da nossa vida cristã. Uma coisa é você sofrer por causa do pecado, e outra coisa totalmente diferente é você sofrer por amor a Cristo. E nós sofremos mais por causa do pecado, como consequência daquilo que nós herdamos, daquilo que nós trazemos no nosso DNA, do que alguém sofrer por amor a Cristo. E eu quero dizer uma coisa aqui para a igreja: só sofre por amor a Cristo os remidos. Só sofre por amor a Cristo aqueles que realmente reconhecem o quanto Ele sofreu em nosso lugar. E é por isso que nós vamos nessa noite mostrar esse lado bom. Pastor, um lado bom de sofrimento? Sim, por amor a Cristo, aquele que deu a sua vida por mim, por você e por cada um de nós. Amém? Pedro fala exatamente isso também. Na sua carta, na primeira carta ele diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Foi Pedro que disse isso. Ele fala isso em uma de suas epístolas. Então nós vamos ver hoje, meus irmãos, que nós, na condição de filhos de Deus, trazemos também essa estigma de sofrermos por amor de Cristo, que é diferente daquilo que muitos sofrem por causa do pecado. Então nós demos um título a esse estudo que nós vamos iniciar dentro de mais alguns instantes, só introdução aqui até agora, mas nós demos um título: Sofrimento e Redenção. É por isso que todo cristão, quando tem um encontro com Jesus, ele começa a sofrer e a padecer todo tipo de perseguição. E os primeiros a perseguirem-no é a sua família. Jesus foi quem disse: 5 estarão divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai contra o filho contra os pais, a nora contra a sogra. A gente começa na hora que a gente faz essa decisão. Ali começa você a sofrer todo tipo de perseguição e sofrimento e humilhação. Os colegas no trabalho são os primeiros a debochar com você, a lhe criticar, censurar. Todo novo convertido passa por isso. Mas é apenas o começo da carreira da vida cristã. É por isso que todo cristão, quando faz a sua decisão, passamos a sofrer
aflições, que Paulo disse, conforme lemos, é o que resta do sofrimento do corpo de Cristo. Nós sofremos no nosso corpo todo tipo de perseguição. Tiago nos lembra, no capítulo 5, versículo 11: eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compaixão. É por esta razão que pastor Antônio Júnior, quinta-feira próxima passada, quando citou o último versículo 17, a parte C, Paulo diz lá: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O estudo de quinta-feira concluiu com isso aqui. Então, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então, nos versos subsequentes que nós vamos estudar hoje, Paulo trata exatamente do sofrimento e das aflições que Cristo deve estar ainda no nosso corpo, através do nosso corpo, sofrendo. Nesse caso, nós, por causa do nome de Jesus. E quem vai experimentar isso, meus irmãos, é somente aqueles que têm a pessoa do Senhor Jesus em suas vidas. O ímpio não sabe o que é isso, irmão Delcivan. O ímpio, o incrédulo, o descrente, ele não tem a menor ideia. Aliás, muitos dizem assim: para ser crente, para sofrer, Deus me livre. Eu prefiro, em outras palavras, eu prefiro continuar sofrendo por causa das consequências e as sequelas do pecado, mas por causa de Jesus eu não tenho interesse. E não sabem eles que é honroso e dignificante para o cristão sofrer por causa do nome de Jesus. Jesus nos diz lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, nos versos 10, 11 e 12: bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem e mentindo e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vós, assim perseguirão a vós outros também. Bem-aventurados, Jesus diz, felizes aqueles que sofrem por causa do seu nome. Agora, meus irmãos, tire as suas conclusões. Tire as suas conclusões. Você que está em casa, tire as suas conclusões. É melhor sofrer por causa do nome de Jesus ou sofrer por causa das sequelas, das consequências da nossa desobediência, do pecado? E é isso que a gente vai ver. No verso 18, iniciando o nosso estudo, no verso 18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento, diácono Severino, que nós sofremos por causa do nome de Jesus, não pode ser comparadas com a glória que está sendo reservada para cada um de nós no céu de gozo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente século, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Preste atenção. Se vamos participar da sua glória, por que não participar também do sofrimento que nos resta no corpo, como Paulo diz? Se vamos participar da sua glória, por que não participar também do seu sofrimento? Irmãos, o sofrimento do cristão, seja por provação, seja por tribulação, seja por perseguição, ou até mesmo pela morte, jamais poderão ser comparados com a glória que há de ser revelada, o que há de sobrevir no porvir. Pense o quanto você poderá receber como forma de galardão, e eu diria até de oblação, por causa do nome de Jesus. Se sofremos com Ele, e por amor a Ele, para sermos glorificados com Ele, como herdeiros e co-herdeiros com Cristo, vale a pena, porque na glória nós seremos enobrecidos. Amém, irmãos? Você sabe o que é ser uma pessoa enobrecida? Pessoa nobre. O Senhor vai dizer: entra, servo bom e fiel, no gozo que está preparado desde antes da fundação do mundo.
tomai posse da herança que vos está reservada antes da criação do mundo. Portanto, meus irmãos, é um privilégio para o cristão ele ter a honra, a hombridade, o prazer, a alegria de sofrer por causa do nome de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 18, porque para mim, era uma experiência bem pessoal de Paulo, para mim. Aí eu pergunto, para você é assim também? Quando alguém lhe persegue, quando alguém está lhe caluniando por causa do nome de Jesus, lhe detrata, lhe humilha, debocha, escarnece, zomba de você, como é que você se sente? Paulo diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, e esse sofrimento aqui, irmãos, não é sofrimento por causa de que o ladrão roubou seu carro, você está sofrendo porque está com um CA, está com essas epidemias que estão aí, você está sofrendo, hospitalizado, né, com falta de ar, no balão de oxigênio. Não é esse sofrimento não. Paulo está falando aqui do sofrimento por causa do nome do Senhor Jesus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente século, do tempo presente, pode ser do presente século que nós estamos vivendo, né? Do tempo presente, não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Você imagine você receber um novo nome, conforme está lá em Apocalipse, escrito numa pedrinha branca. Você ter o privilégio de estar eternamente adorando ao Senhor Jesus, glorificando o seu nome na beleza da sua santidade, pelos séculos dos séculos, séculos sem fim. É um privilégio, é uma honra para aqueles que sofrem hoje por causa do nome de Jesus. Aí vamos para o verso 19. No verso 19, Paulo diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu estava lendo um comentarista e ele citou algo que são palavras dele. Ele diz o seguinte: a prosopopeia. O que é prosopopeia, pastor? É a figura pela qual se dá vida a coisa inanimada, a voz, a animais ou a pessoas mortas. Isso é prosopopeia. E o articulista que eu estava lendo sobre esse verso 19, ele diz o seguinte: Paulo está dizendo que o pecado penalizou a natureza, assim como arruinou o homem, tornando-o morto por seus delitos e pecados. A criação foi sujeita à miséria e à fragilidade. Ou seja, a criação aguarda também ser redimida como os filhos de Deus. Que a própria terra foi amaldiçoada. A terra iria produzir espinhos, cardos e abrolhos, como recompensa do ato da desobediência dos nossos pais. E aí Paulo está dizendo aqui no verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a própria natureza, a própria criação, precisa de sentir-se também livre, liberta, porque quando o pecado que os nossos pais praticaram lá no Éden, atingiu não apenas a criatura humana, mas o cosmo, a natureza, tudo. É por isso que Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal nas regiões celestiais, porque o ato da desobediência dos nossos pais trouxe, meus irmãos, uma consequência, uma sequela mundial, universal, aonde a própria natureza, não é somente a terra, tudo está aí também sofrendo até hoje. No verso 20, Paulo diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A natureza está sofrendo, a criação está sofrendo por causa do homem que sujeitou no ato da sua desobediência. Quando os nossos pais agiram arbitrariamente, meus irmãos, em desobedecer a Deus, até a própria natureza foi afetada. A própria natureza foi afetada. Conforme já citamos, espinhos, cardos e abrolhos, Gênesis 3,18.
Depois da queda, o mundo foi poluído e contaminado pelo pecado. Por isso a Bíblia declara: o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. E Satanás, ele age como um ladrão, que vem para matar, roubar e destruir. É essa a sua ação no coração do homem, como um ladrão. Então, é bom que nós pensemos, irmãos, a criação ficou sujeita, submetida à frustração de quem a sujeitou. Contudo, foi-lhe dada uma esperança e uma segurança para o futuro também, assim como o homem recebeu. A própria natureza também. Não só o homem, mas a própria natureza. Nós vamos ver, meus irmãos, o quanto a natureza está sofrendo hoje, por causa do pecado. Por isso que nós demos o título, Sofrimento e Redenção. No verso 21, Paulo diz: na esperança de que a própria natureza ou a criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agradecemos a você que esteve conosco. Nós vamos encerrar o nosso programa com esta belíssima música interpretada pela cantora Denise. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor.